Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, amado irmão, bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro. A igreja celebra o dogma da Imaculada Conceição. Bendito seja o nome do Senhor por nos dar a Virgem Maria. A Virgem assunta aos céus, ela que roga por cada um de nós, que ajuda a preparar a manjedoura do nosso coração. E a liturgia está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 38. O Evangelho de hoje é uma riqueza de detalhes e nós vamos destacar alguns pontos da nossa reflexão, para a nossa reflexão, a fim de, com Maria e José, continuar nessa preparação, esse tempo do Advento, Natal. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe trará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Amado irmão, amada irmã, o capítulo 1 de São Lucas traz um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento relacionados a Zacarias e Isabel, a antiga aliança, encerrando com Zacarias e Isabel, com essa promessa da vinda de São João Batista, o precursor, em paralelo com Maria e José, que representam a nova aliança. Sabemos que Zacarias e Isabel eram um casal de idosos, Isabel estéril, e no entanto, o anjo anunciou a Zacarias de que Isabel teria São João Batista, o precursor. Já ali profetizou a vida missionária de João Batista. Zacarias não acreditou, ficou mudo, e depois que viu o cumprimento da promessa se realizar, ele glorificou a Deus. Vemos também no capítulo 1, Maria e José, este casal jovem, fecundo, que também recebeu a promessa do Senhor de que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, Jesus Cristo, Deus salva, e que ele teria uma grande missão. Como eu disse, né? O próprio nome do Senhor significa, Jesus significa Deus salva. E vamos pegar
a partir do versículo 26, uns pontos importantes que ecoam mais uma vez no Antigo Testamento. Uma virgem. No livro do profeta Isaías, o próprio profeta já profetizara que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Essa profecia a gente percebe que se cumpre aqui no Evangelho de São Lucas. Um detalhe também importante em que Maria Santíssima e São José eram noivos. E naquela época, o noivado era feito da seguinte forma: uma família se encontrava com a outra família, eles faziam uma espécie de contrato, uma promessa. Minha filha se casará com seu filho, etc. E se ali houvesse uma quebra dessa promessa, desse contrato, aquilo era visto de uma forma muito grave na época. Então Maria e José eram noivos. São Lucas, no Evangelho, destaca José da casa de Davi. Sabemos que Davi era um grande rei. E o próprio Davi recebeu a promessa de um reinado eterno. E esse reinado se cumpre em Jesus Cristo. São Lucas frisa casa de Davi para também mostrar que Jesus fazia parte dessa descendência do rei Davi. E por fazer parte dessa descendência, deste reinado, Jesus era designado a ser rei. Foi designado a ser rei. Por justamente ele pertencer à tribo de Judá, essa linhagem, da tribo de Davi. Então, São Lucas trabalha esse contexto do reinado de Jesus baseado no Antigo Testamento. No versículo 28, encontramos o termo alegra-te. Em algumas traduções, ave cheia de graça, alegre cheia de graça. O termo alegra-te faz parte de uma profecia no Antigo Testamento, aonde o profeta vai dizer que quando o Messias vier, a filha de Sião se rejubilaria e exaltaria, se alegraria. Essa profecia se cumpre em Nossa Senhora. Por quê? Porque o Messias é Jesus Cristo. O termo "o Senhor está contigo". Você já deve ter visto que inúmeras vezes em várias passagens do Antigo Testamento, esse termo "o Senhor está contigo", não temas, é colocado. A gente vê em Gênesis, em Êxodo, nos profetas, em Jeremias, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento também, em Atos dos Apóstolos. O Senhor está contigo era um termo designado para pessoas que tinham um papel fundamental na história da salvação. Pessoas que ouviram do próprio Deus ou dos seus mensageiros: "O Senhor está contigo, não temas", foram homens e mulheres que tinham uma importância suprema na história da salvação.
Maria Santíssima ouve de São Gabriel: o Senhor está contigo. Ou seja, é provado aí que Maria tem um papel fundamental para a história da salvação da humanidade. Nos versículos 29 e 30, a gente vê o temor de Maria e a fala do anjo para que ela não tenha medo. O temor de Nossa Senhora ao ver o esplendor da presença de Deus, essa saudação, o aviso, né, a anunciação da missão, Maria teme, né? É uma resposta mediante a presença de Deus, que aqui no caso, diante de Gabriel, do arcanjo Gabriel. Em inúmeros momentos também da Sagrada Escritura acontece esse temor, esse medo. Em Gênesis, em Êxodo, no livro dos profetas. Agora, todos esses momentos em que aparece o temor dessas pessoas que receberam o anúncio e, né, temeram, foram em situações de guerra. Mas que ao mesmo tempo, Deus estabelecia uma aliança eterna. Então, quando São Gabriel diz a Nossa Senhora: não temas, Maria, é no sentido de que Deus está fazendo com você, Maria, uma aliança. Nos tempos que virão, não temas. Você encontrou graça diante de Deus e que por isso Ele estabelece contigo uma aliança. E o encontrar graça diante de Deus, a gente vê no versículo 33, significa que Maria Santíssima encontrou o favor de Deus. Em outras situações, nas outras passagens da Bíblia, também aparece isso. Encontraste graça diante de Deus. O próprio Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, onde ele pede ao Senhor para que manifeste a sua glória, a glória de Deus era o favor de Deus. Ou seja, naquele momento em que Maria Santíssima pergunta como isso vai acontecer, por ela não conhecer, por não ter se casado ainda, São Gabriel responde que o Espírito Santo desceria sobre ela e que a força do Altíssimo a cobriria. O termo cobrir, esse verbo cobrir, no hebraico, significa a realeza, o esplendor, a potência de Deus sobre Maria, sobre aquela pessoa escolhida. Foi como Moisés, onde Deus manifestou a sua glória, foi em Maria, a partir do momento que ela foi coberta do esplendor da glória de Deus. Ela não duvida, ela só questiona como isso vai acontecer e o arcanjo São Gabriel responde. E no final, lá para versículos 37 e 38, São Gabriel vai dizer que para Deus nenhuma coisa é impossível. Isso também é colocado no Antigo Testamento, nos livros de Jó, Jeremias, Zacarias, no próprio Gênesis, né, onde Sara e Abraão, casais de idosos também, estéreis, mas que Deus, para poder manifestar a sua grandeza e sua glória, concede a eles Isaac e estabelece com eles também uma aliança eterna. E para concluir, Maria Santíssima, após ouvir tudo isso, ela diz o seu sim, o eis-me aqui. Esse termo eis-me aqui no Antigo Testamento era falado por grandes pessoas, como Moisés, como Samuel.
Essas pessoas eram dotadas de uma grande abertura para os planos de Deus. Aqui, Maria se coloca como aquela que aceita estar aberta aos planos de Deus. Que nesse dia de hoje, você e eu aprendamos essa verdade contida em Maria, e nos abramos à grandeza de Deus a partir do nosso sim, a partir do chamado que Ele nos faz. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós. Amém.